Prontinho, vamos começar então. A gente parou no, no assunto da Lei 4591, que é o das incorporações e condomínios. A gente vai tratar então agora, é o artigo 43, então, né, Rê? Após onde a gente parou, né? É o 43, né? Exato, agora a gente vai partir do 43. Perfeito, então. Então vamos começar e a gente vai trocando juntos, tá? Tá, então vamos lá. Artigo 43 da Lei 14.382. Encaminhar à Comissão de Representantes, a cada 3 meses, o demonstrativo do estado da obra e de sua correspondência com prazo pactuado para entrega do conjunto imobiliário e, quando solicitada, a relação dos adquirentes com seus endereços residenciais e eletrônicos, devendo os integrantes da comissão de representantes, no tratamento de tais dados, atender ao dispositivo da Lei 13.709, no que for aplicável. Essa lei é referente à LGPD. Continuar? Faz até o parágrafo primeiro para a gente terminar esse artigo. Deliberada a destituição de que tratam os incisos 6 e 7 do caput deste artigo, o incorporador será notificado extrajudicialmente pelo oficial de registro de imóveis da circunscrição em que estiver localizado o empreendimento, para que no prazo de 15 dias, contado da data de entrega da notificação na sede do incorporador ou no seu endereço eletrônico, imita a comissão de representantes na posse do empreendimento e lhe entregue os documentos correspondentes à incorporação e os comprovantes de quitação das cotas de construção de sua responsabilidade, a que se referem o parágrafo 5º do artigo 31A e o 6º do artigo 35 desta lei, ou efetive o pagamento das cotas que estiverem pendentes, de modo a viabilizar a realização da auditoria a que se refere o artigo 31 desta lei. Tá ótimo, Nossa, eu não tinha isso percebido. tudo para mim foi. Não consegui entender nada, li sem entender. Tá, tu é daquelas que lêem em voz alta e também não conseguem compreender o que falam? Tá, não tem problema. Eu também sou mais ou menos assim. Eu preciso estudar antes, senão eu não vou saber também o que eu estou falando. Eu não tinha me tocado que o parágrafo primeiro era tão extenso assim. Agora eu fui olhar e pensei, meu Deus. Essa. Só fazendo uma pausa, então, para a gente se situar. Esse artigo 43 ele fala sobre quando o incorporador determina prazo e preços certos, determinados ou determináveis. Isso em se tratando da incorporação. Eu nunca vi nenhuma incorporação nesse sentido. Na prática, eu não sei como que funciona. Talvez seja alguma incorporação de alguma obra pública, deva ter mais, né? Normalmente essas particulares, dificilmente eles vão colocar isso. É muito fácil dar uma briga, eu acho, alguma coisa ali, eles colocarem datas, né, prazos. Normalmente deixa sem prazo, faz algo mais informal, né? Do que coloca lá na incorporação que não há prazo para terminar, né? Para não se amarar isso, né? Uhum. Boa, Bruno. E aí é sobre isso que trata, tá? Então, pelo comparativo que eu fiz, aquele inciso um ali, com a linha A e B, né, na questão de encaminhamento para a comissão de representantes, ele, em relação ao que estava na lei antiga, ele aumentou a lista de responsabilidades com relação ao tratamento, né, dessas questões de prazo, preço e tal. Então, ali a linha A, B vai ter que ser respeitada, porque antes na lei antiga não tinha essas responsabilidades. Eu penso que, como a Renata pontua, é por conta da LGPD mesmo, né? Não sei se alguém tem mais alguma consideração para fazer com relação a isso.
Acho que tá bem claro, assim, né? É uma questão de prestação de contas mesmo, né? Comprovar que está cumprindo a obra, né? Comprovar que está cumprindo a obra e para que esses adquirentes, né, quando for o caso, possuam o contato um do outro para, se for o caso, né, poderem tomar as providências necessárias em caso de uma destituição, né, denúncia de incorporação, enfim, creio que seja para isso. Então, ali a Rê começou a ler o parágrafo primeiro. Isso. For o caso de destituição, pela maioria dos votos dos compradores, em caso de insolvência ou interrupção nas obras, né, o incorporador ele deve ser notificado extrajudicialmente pelo próprio oficial de registro, para, no prazo de 15 dias, tomar algumas providências, e as providências estão elencadas ali, né? Vai ter que emitir a posse da comissão de representantes, né, e entregar todos os documentos correspondentes à incorporação, comprovante de quitação das cotas, construção, para que esses representantes tomem a frente da administração daquela obra, correto? Consegui mais ou menos se situar ali. Para mim ainda está um pouco complexo, mas vamos lá, vamos continuar, vamos seguir. Tá, perfeito. É modus operandi, assim, né? Talvez seja difícil mesmo a gente ver na prática, porque pelo menos eu nunca. Aqui não é de praxe ocorrer essa situação de chegar no ponto do incorporador ser destituído da função, né? Mas, se um dia acontecer, a gente sabe que a gente pode procurar esse amparo na lei, né? De como fazer, de como proceder em relação à continuidade dessa incorporação. Rê, pode continuar a leitura ali? Vamos. Gente, onde eu parei? Eu estava lendo lá para cima. Parágrafo segundo. Parágrafo 2º agora. Da data da Assembleia Geral, que deliberar a destituição do incorporador, deverão constar o nome dos adquirentes presentes e as seguintes informações: a qualificação, o documento de identidade, as inscrições no cadastro de pessoa física ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, os endereços residenciais ou comerciais completos. Aí, na verdade, ele está citando o rol de documentos, né, no caso de destituição. As respectivas frações ideais e as acessões a que se vincularão as futuras unidades imobiliárias, com a indicação dos correspondentes títulos aquisitivos, públicos ou particulares, ainda que não registrados no registro de imóveis. Bom dia, pessoal. Oi, Fran, bom dia, bem. Bom dia, Fran. Tudo bem? Desculpa, Bom dia. gente. Aqui é muito cedo, vocês sábado é complicado, mas vamos lá. Vocês estão em qual artigo para eu acompanhar vocês? A gente está no 43, parágrafo 2º, ainda falando sobre condomínios e incorporações. Ótimo. É isso Pode mesmo. continuar. Nada mais é do que o prosseguimento daquele rito que a gente havia falado, tá? Como que deve ser essa continuidade. Pode prosseguir, se quiser. Vamos lá. A ata do que se trata o parágrafo 2 deste artigo, registrada no registro de títulos e documentos, constituirá documento hábil para averbação da destituição do incorporador na matrícula do registro de imóveis da circunscrição em que estiver registrado o memorial de incorporação, implementação das medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias, a emissão da comissão de representantes na posse do empreendimento, a investidura da comissão de representantes na administração e nos poderes para a prática dos atos
de disposição que lhes são conferidos pelos artigos tal e tal. A inscrição do respectivo condomínio da construção no CNPJ. A inscrição do respectivo condomínio da construção. Gente, quando eu não entendo, eu leio de novo, tá? Quaisquer outros atos necessários à efetividade da norma instituída no caput deste artigo, inclusive para prosseguimento da obra ou liquidação do patrimônio da incorporação. Pode dar uma pausa aqui? Pode, por favor. Isso tudo é bem novo mesmo e é estranho para a gente porque é nova inclusão também, tá? Fiz uma comparação e nada disso, desde o parágrafo 1º até o quarto, quinto, até o quarto e quinto é tudo coisa nova. Então, traz esse rito, né, da destituição do incorporador. Eu concordo contigo, ali com relação à linha C, sobre a inscrição do respectivo condomínio da construção no CNPJ. Para mim também não está muito claro essa linha, né? Mas voltando ali para o parágrafo 3º, falando da ata, né? Para mim, ficou claro que a destituição ela não ocorre de maneira automática, né? Então, a gente vai ter que respeitar aquele preparo prévio do parágrafo 1º, fazer todo aquele trâmite ali burocrático perante os representantes do condomínio, do condomínio, né? Os adquirentes. Né? Feito isso, leva essa ata a registro, formalmente destitui o incorporador, e aí, se tiver tudo pacífico, destituiu, fechou, emite na posse, e os representantes tocam essa empreitada. Caso ainda seja alguma medida judicial, aí eu penso que discute-se na justiça o que for relevante, né, o que for necessário. Aí não sei se... Algum de vocês já passou por isso? Por uma situação dessa? É que esse parágrafo é novo, né? E aí, ele realmente... Esse terceiro também é novo, tá? Do primeiro para ali, ele é novo. E aí ele está explicando uma história de como vai ser, né? Como o incorporador vai paralisar a obra em mais de 30 dias. Essa questão da inscrição do CNPJ, nada mais é que é para organização financeira. O condomínio, muitas vezes o condomínio tem um CNPJ diferente, a incorporação tem um condomínio, às vezes o construtor tem um condomínio, a incorporação tem um... desculpa. O condomínio tem um CNPJ, a incorporação tem um CNPJ, e é isso que eles estão falando, dessa diferenciação. É importante que tenha assim, um CNPJ até mesmo para controlar as questões financeiras. Então, eu vou abrir um CNPJ para a construção, todo aquele acervo que entrar, aquela situação financeira que entrar, eu vou ter mais controle de fiscalizar, entendeu? Acredito que seja isso a intenção do CNPJ. Mas tem um caso agora, a gente veio até para a gente analisar, nada concreto ali, né? Ainda que o incorporador construiu lá um edifício consideravelmente grande, né? O condomínio ali e não fez afetação, né? Pessoa jurídica. E isso começou em 2010, 2011 e acabou vindo algumas trabalhistas durante esse tempo e acabou que eles foram à falência e não conseguiram concluir. E agora o pessoal que havia comprado os apartamentos conseguiram ir e, pelo que a gente está vendo ali, abrir uma SPE, né, que é uma sociedade de propósito específico, para estar tentando terminar agora, né? Eles quitaram uma dívida ali, fizeram toda a parte ali que precisava para finalizar a obra e estão tentando registrar a instituição nesse momento, mas ainda não tem nada concreto, sabe? A gente está vendo, não sei se encaixa mais ou menos nisso também. Isso, mas é mais ou menos isso, porque, tipo, igual o CNPJ que o incorporador utilizava, toda aquela questão do incorporador, ele levou junto com ele faliu. Aí abriu-se, né, uma associação, sei, igual você falou, abriu uma SPE, e dentro da SPE eles vão trabalhar todo o aporte financeiro que cada condômino vai ficar responsável de
entrar, né, de colocar, para que essa construção venha a ser finalizada, para que essa incorporação à instituição venha a ser finalizada e cada um venha estar. Eles já estão com registro na matrícula? Como que é o nome do seu? Aqui o Bruno. Eles ainda não, eu não estão com a matrícula aqui em mãos, senão eu podia abrir ela. Eles conseguiram quitar uma parte lá que ficou alguma coisa. Tá bem confuso ali. Eu peguei faz poucos dias, também não consegui analisar totalmente. Seria E agora, importante se eles tivessem todos os compromissos deles registrados na matrícula, ou eles vão fazer isso só depois, mesmo que tiver as eu acredito unidades. que eles fizeram lá agora parte da instituição no cartório, numa pública, né? Não fizeram, fizeram pelo cartório, mas eles ainda estão vendo como passar com o registro também, que o registro também é novo, né? Eles estão Porque, tentando, a gente assim, tentando entender também, é algo totalmente incomum. é bem, é bem aprofundado, porque se tiver ainda o nome do incorporador do condomínio, ali, daquela unidade, ele não afetou, vai abrir matrículas individual, essas matrículas individual ainda vão ser abarcadas pelas ações trabalhistas, entendeu? Quando você registra o compromisso, você ainda pode ainda entrar com embargos de terceiro e pedir para que o juiz, né, tire aquela ação trabalhista, tendo em vista que as unidades já foram vendidas. E aí tenta já abrir as matrículas individuais ali com a instituição de condomínio em nome de cada um dos seus Sim, proprietários, né? entendi. Eles conseguiram passar, transferir o alvará, então eu acho que sim, conseguiram pelo menos tirar a obra do. Eu vi ali que tem a transferência, tem o ITBI que foi pago, um valor colossal lá. Pelo menos na prefeitura. De registro ainda eu acho que eles não conseguiram alterar nada, colocar no registro, mas outras partes eles estão mexendo ainda, né? Seguindo, ver como é que fazem. Talvez agora com a Não, alteração da lei ainda tá indo devagarzinho, né? Até todo isso. mundo se entender. Isso, condomínio é uma coisa bem complexa. Ah, eu ia dizer, deve ser muito, muito meticuloso mexer com isso, né? Misericórdia. Torcer para nunca pegar. Nunca acontecer, né? Comprar um carro. Mas uma vez eu peguei, gente, tô falando sério, em vez de eu resolver dentro do condomínio, eu já fui para Reurb. Infelizmente, eu não dentro da Reurb a gente conseguiu fazer ali uma situação. E não foi nem. É porque, na verdade, esse condomínio também ele tinha uma questão financeira do poder público, entendeu? Então, a gente conseguiu fazer uma reurb nesse caso. Eu tenho um outro caso que eu estou estudando, que eu já estou querendo ir para os Capião, está entendendo? Porque as pessoas ali. Então, são coisas que a gente vai acabar resolvendo de uma outra maneira, porque dentro da própria lei de condomínio, ela fica bem complexa mesmo. Complexo, oneroso, né? Ô, Fran, mas aí é condomínio, essa Reurb ali é condomínio de apartamentos ou casas? Esse meu não, esse meu é de casas, aquelas unidades, casas, mas eles são condomínios, né? Condomínio fechado, fala, né? Aqueles Uhum. condomíniozinhos são casas. Tu acreditas que se fosse apartamento, tu terias a mesma facilidade para fazer junto à Aí prefeitura? não sei, então, aí isso eu falo para você, aí teria que ver realmente o caso concreto. A prefeitura daqui da gente, da minha cidade, eles são bem aptos à regularização fundiária. Quando eles verificam, nesse caso meu, ele era da GEAB, né, que é um órgão público aqui, que instituiu as casas. Aí dentro lá ficou aquelas dívidas, aquelas situações, e foram transferindo, várias unidades foram transferindo de pessoas em pessoas, e eles também não estavam regularizados. Não chegou a regularizar, estava tudo dentro de uma área grande. Aí a gente acabou largando um monte de condomínio e a gente foi para a própria reurb mesmo das unidades. Aí deu certo. Na verdade, a gente está nas últimas partes de finalização, de aprovação. Mas está indo. Que bom. Nossa, que bom. Que bom, parabéns. Aqui a gente tem uma comissão que, assim, toda vez que a gente monta um processo, a gente primeiro passa para a comissão de regularização fundiária e eles analisam para que eles encaixem no melhor direito para eles. Então, eles devolvem para mim aprovado já no que eu poderia enquadrar. Nossa, anjos. Muito bom. Aí, lógico,
eu vou discutir se eu não concordo, certo? Mas se eles me deram um posicionamento e aí eu tô de boa, tô tranquilo, falo, não, vamos continuar, não sei o que vocês estão falando, e vamos, tá certo. Entendi. Que bom, Fran. Que bom. Ótimo. Aqui é bem legal. Ainda, né? Diz que aí de vocês, eu não sei se é na sua área, né, Thay? Diz que aí é bem regular, né? Você já tentou reurb aí para algumas áreas? Já. Uhum. Eu faço direto aqui. É, então. Faço direto aqui. Tá indo bem, tá indo bem. Meio truncado, mas tá indo bem. Melhor. Engraçado que aqui não tem esse costume da reorb. É. Não. A Uscapião domina totalmente qualquer tipo de regularização aqui. Você é Eu de nunca onde? cheguei. Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Aqui no Espírito Santo também, REURB, quando você fala de REURB na prefeitura, eles assustam, assim, ficam desesperados. Eu também nunca cheguei a fazer reurb. Estou com uma situação ali de um loteamento que eles têm. Tá tudo ainda no nome da Coapar, porque aqui no Paraná é Coapar, né? Esse órgão que você estava falando, Fran, Aham. aqui no Paraná é Coapar. E eu tô com um loteamento que tá 100%, praticamente 100%, para não dizer assim, tem umas 3 casas que estão já no nome do proprietário. Mas a mesma situação, já passou de um para outro, para outro. Eu tive a sorte essa semana, deu o último que veio me procurar, que ele comprou 2 vezes depois, e aí eu procurei o nome da proprietária que consta na Coapar, procurei no Serasa, imagina, e consegui localizar ela, e ela, graças a Deus, está com o mesmo telefone que consta lá, e ela está disposta a resolver. Para mim foi uma maneira mais fácil que eu consegui, assim, senão eu ia ter que, porque também são vários outros casos que eu ainda não localizei o proprietário. Então, não sei se não vou ter que fazer. É que assim, Então, na Mas verdade. aí, Pode falar, Fran. mas aí tem comissão de RURB ou o órgão, eu sei que eles fogem, mas você já pensou assim, pegar fazer um requerimento meio genérico, né? Tipo, abarcar as suas peculiaridades assim, nas matrículas individuais e propor um REURB para eles, e eles, lógico, assim, meio que fazer genérico, dizer que a lei determina que seja regularizado, tal, e aí esperar que eles te dêem um posicionamento, eles te dão assim ou não? Demora muito como funciona? Então, na verdade, aqui é cidade pequena, sabe? Então, aqui somos 6.000 habitantes. Então, é mais fácil eu chegar ali na prefeitura, sabe? Que essa parte de regularização fundiária fica com a parte de engenharia da prefeitura. Então, eu tenho trabalhado junto com eles ali e a gente está indo de um por um. Mas eu já estou com um projeto sei lá, sugerir mesmo para o prefeito municipal, para que a gente acabe ali baixando o ITBI e entre com um reurb para ele fazer de uma vez, sabe? Assim, como uma forma de incentivo. Mas faz isso, Lari, porque às vezes a gente fica. Olha, eu vou falar uma coisa pra você aqui, também tem uma cidadezinha do interior que os prefeitos eles têm interesse, eles não sabem, às vezes, como agir, também é muito pequeno. Aí, às vezes, eles não sabem como agir, e a gente vai lá e propõe. Eu já sentei assim, propus, ó, vamos fazer essa parte de regularização aqui, vai dar certo. E eles ficarem super animados, porque eles precisam também de ajuda de um particular. Aí a gente faz uma parceria, entendeu? Porque eles não têm a parte financeira, principalmente assim, olha, mas então você vai ter que ficar responsável de ir atrás, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, porque a gente não tem como fazer isso. Aí você chega aqui, a gente consegue mexer, né? Fazer a parte da prefeitura mesmo. E aí a gente faz uma parceria, porque eles não têm, assim, vários funcionários para fazer a parte de campo, para fazer outra parte. Então a gente acorda com o particular e com eles. Essa busca mesmo pelas pessoas, pelos inquilinos, é tudo a prefeitura não faz, assim, pelos proprietários que contam lá no primeiro contrato. A prefeitura não faz, né? Então cabe a gente mesmo, né? Sim. Então, às vezes é de chegar e propor mesmo. Tudo é uma questão de comunicação, né? Comunicação e vontade política, né? Nada se faz. Exatamente. Porque, assim, um município pequeno, se for ver para começar a fazer reúbe, eles vão entender assim, ó, é mais trabalho e não vou ganhar mais nada por isso. Só que se o prefeito tiver vontade política de fazer uma fita com a população, né? E fazer a campanha dele, a carreira dele, né? O mandato, todo voltado para essa questão de, e eu consegui escriturar, não sei o quê, regularizar, ele vai fazer acontecer, não importa. E aí, assim, aqui, a prefeitura, ela
ela abre as portas para a REURB, né? Então, ela tem a vontade política de fazer acontecer, ela faz o decreto, ela institui a comissão, mas ela abre, no mesmo momento, até anterior a isso, ela abre edital para cadastrar empresas, né? Que pode ser qualquer uma de nós, né? Claro, estando dentro dos requisitos, tem que ter CNPJ, não sei o quê, tal. Ela abre cadastro para essas empresas poderem ser parceiras da prefeitura. Então, sempre que vai, tipo assim, vamos supor que um particular vá lá, eu estou sabendo dessa lei aí, como é que funciona? Ó, senhora de qual bairro? É bairro X. Ó, essa empresa aqui é responsável por esse bairro, ela que vai fazer tudo, vai te cobrar o valor de tanto. Aí o valor é tabelado e você vai fazer aquele trabalho por aquele valor e ponto, sabe? Vai ser realmente, como a Fran falou, um parceiro da prefeitura nesse sentido. Vai ser o particular montando o dossiê, né, para ser juntado na comissão. Só que é um trabalho formiguinha, mas eu acho que super vale, principalmente quando tu pega na mão do poder público e diz assim, ó, Exatamente. vamos lá, né? Faz um convencimento, faz um esclarecimento, porque a REURB, ela é... Agora, assim, ó, eu já estou uns 2 anos trabalhando com REURB já, e é tranquilo, não é assim difícil, sabe? Tem coisa muito pior dentro da regularização, sabe? Então, assim, não tem muito segredo, muito mistério na maioria dos casos, principalmente quando é caso só de titulação, sabe? Loteamento clandestino. Pô, geralmente um loteamento clandestino já tem a infra ali, entendeu? Já tem o básico necessário, né? E esse é o pulo do gato. Quando a gente quiser fazer uma grana, né? Fazer né? Alavancar ali os ganhos do nosso escritório, né? Fazer um caixinha a longo prazo, até administrativamente falando, é questão de captar REURB já em áreas onde já tem essa infraestrutura, onde já é uma situação urbana consolidada, que já tem pavimentação, já tem iluminação, e onde os proprietários busquem tão somente a escritura no seu nome, sabe? Aí é mais tranquilo ainda, porque daí não envolve essa situação da REURB, né? Aliás, da REURB, o S, enfim, que tem que instalar infraestrutura, né? Que envolve daí TAC, que daí envolve um orçamento mais alto para os moradores poderem, né? Enfim, é bem mais tranquilo, sabe? Então, mas cabe a nós que estudamos isso, né? Ir lá e desmistificar para eles, porque eles não vão fazer isso sozinhos, esquece. A menos que tenha muita garra ali, muito lá, mas é difícil. Mas às vezes, aqui quando no município que eu moro, não tem o REURB S, né, que fala. Seria só o E mesmo, eu acho. Já não poderia, né? Poderia, porque para mim já está em desacordo com a lei, né? Não, é que na verdade não tem, porque ainda também não houve uma situação onde você teve que utilizar ele, né? Tipo. Também. Mas se a Lari está falando que não tem no próprio decreto possibilidade, aí para mim já está errado. Porque. Não, isso não, mas se a lei existe, se tem a lei federal, você, independente de ter uma municipal, você já pode peticionar, requerer perante o órgão, e aí, mesmo que não tenha, eles têm que fazer, porque tá na lei federal, né? Então, assim, é porque não houve a necessidade do município. Mas quando estiver uma situação e você conseguir enquadrar, por isso que é importante, Lari, existe dentro daquela lei, gente, existe 1000 possibilidades, mil. Você já está conversando com uma pessoa sobre um serviço meu que eu nem imaginava que eu ia encaixar em REURB. E eu conversando ali, cabe regularização, cabe REURB, vamos sentar e vamos ver. Então, são coisas que, tipo, a gente não imagina, mas tem de tudo ali. Tem de tudo. Até os campeão, tem de tudo ali na regularização, na REURB, entendeu? Então, a gente tem que somente enquadrar no que vai dar certo e que não vai, entendeu? E requerer. Aí eu falo assim, aqui eu sou bem difícil, às vezes eu faço um requerimento meio genérico, mas eu meio que direciono para onde eu quero ir. Aí eles vão, fazem análise da comissão e eles me devolvem. E muitas vezes muitas vezes eu já fiz
deu da empresa não receber nada, porque foi mais uma parceria política, porque aí a gente ia sentar e a gente ia conversar no sentido de eles fazer totalmente social, porque as pessoas realmente não iam ter condições para nada, 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 mas a gente conseguiria abarcar uma outra situação. Então a gente ia fazendo parcerias. Às vezes a gente tem que fazer isso, abrir mão de uma aqui para conseguir outra coisa. Eu acho que vale a pena também para a gente, em Com termos de certeza. trabalho. Você vai descobrindo ali o caminho, vai garimpando, sei Não, lá, e é mesmo que não ganhe dinheiro no começo. E, Lari, é importante assim, ó. Hoje, essas pessoas que não estão lá, elas não têm condições e elas vão ter os seus bens regularizados, mas elas vão saber que você, como empresa, você como pessoa, foi lá, Perfeito. regularizou e elas vão te procurar para tudo. Eu já tive cliente mesmo dessas pessoas que não tinham direito a fazer o REURB, que depois voltaram e falaram, Cecília, eu quero fazer isso com você. Eu quero fazer essa questão da Sensacional. construção. Então, É é isso importante aí. você fazer essa parceria. Concordo em tudo. Perfeito. Fechou? Vamos tocar, então? Parágrafo. Vamos. Lê, quer dar uma pausa? Quer que eu leia um pouquinho aqui? Ou se a Fran quiser ler? Vamos. Onde que parou mesmo? No parágrafo. Parágrafo quarto? Isso. As unidades. As unidades não negociadas pelo incorporador e vinculadas ao pagamento das correspondentes costas de construção, nos termos do parágrafo 6º do artigo 35 desta lei. Você quer ler esse parágrafo? Ou você está com ele aberto aí? Alguém está com ele aberto? Parágrafo 6º da lei, do artigo 35? Eu tô sem, gente, tô sem computador e a minha lei ficou lá, a minha lei completa mesmo. Se alguém puder ler. Peraí que eu já vou abrir aqui. As unidades não negociadas pelo incorporador vinculadas ao pagamento das... Parágrafo 6º diz o seguinte: ressalvado o disposto no artigo 43 do contrato de construção, deverá constar expressamente a menção dos responsáveis pelo pagamento da construção de cada uma das unidades. O incorporador responde em igualdade de condições com os demais contratantes pelo pagamento da construção das unidades que não tenham tido a responsabilidade pela sua construção assumida por terceiros e até que o tenham. Então, as unidades não negociadas pelo incorporador e vinculadas ao pagamento das correspondentes costas de construção, nos termos do parágrafo 35, então, aquelas unidades que foram, né, condicionadas ao pagamento, geralmente, eu não sei se vocês têm isso na prática, alguns incorporadores, eles deixam reservado alguns apartamentos para cumprir com as obrigações. Então, deve ser isso, né? As unidades não negociadas pelo incorporador e vinculadas ao pagamento das correspondentes cotas de construção nos termos do parágrafo 6 ficam indisponíveis e insucessíveis de constrição por dívidas estranhas à respectiva incorporação, até que o incorporador comprove a regularidade do pagamento. Então, essa unidade ela fica vinculada, ela fica indisponível e insuscetível de constrição, até que o incorporador comprove toda a regularidade de pagamento e da questão financeira. Franciele, talvez não aconteça isso. Aí ele fica, depois no parágrafo 5º, ele vai explicar o que as pessoas podem fazer. Aí, parágrafo 5º. Fica autorizado a comissão de representantes a promover a venda com fundamento no parágrafo 4º do artigo 31F e no artigo 63 dessa lei, das unidades de que trata o parágrafo 4º, e expirado o prazo da notificação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, com a aplicação do produto obtido no pagamento do débito correspondente. Então, vamos lá para o parágrafo 4º. O incorporador deixou reservado as unidades 1, 2 e 3 do bloco tal. Não conseguiu, tentou, né, fazer a regularização do pagamento, não conseguiu fazer a regularização do pagamento, ficou pendentes. Fica autorizada a comissão a pegar essas unidades, colocar à venda. Lógico, depois de procedida a notificação, dado o prazo para o incorporador resolver o problema que tinha para resolver, deu prazo de notificação, ele não cumpriu, não conseguiu dinheiro, não conseguiu colocar dinheiro, não pagou, não cumpriu com a obrigação, a comissão vai lá, vai pegar a unidade, vai colocar à venda, né? E vai cumprir com essas obrigações, pegar e reverter em pagamento.
Alguém mais tem alguma consideração? Já viu alguma coisa nesse sentido na prática? Eu nunca vi, não posso opinar, mas eu achei que a tua interpretação foi perfeita. Foi bem esclarecedora. Artigo 44. Após a concessão do habeas pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas na matrícula do terreno, respondendo perante aos adquirentes pelas perdas e danos que resulte da demora do cumprimento dessa obrigação. Eu fui verificar esse parágrafo 44, ele não, até não sei se você tem aí aquele quadro comparativo, você está com ele aberto? Tá. Não, mas posso abrir aqui. Lá naquele quadro comparativo, deixa eu ver se eu estava com ele ontem aberto aqui no meu celular, deixa eu ver se eu... É da professora Yasmine, né? Isso, nossa, aquele quadro, gente, adorei aquele quadro. Se não fosse tão grande, eu já tinha impresso ele, tipo, até para ficar aqui na minha casa, que é muito gostei dele. Quadro comparativo. Sim. Achei aqui, gente. O artigo 44 antes, ele falava assim, ó, após a concessão do habeas pela autoridade administrativa, é 44? Autoridade, o incorporador deverá requerer, ele tá vendo que ele falava assim, ó, deverá requerer, e aí eu achei muito interessante, porque aqui, ó, após a concessão do habeas pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência. Ele já colocou essa obrigação, colocou assim, ó, incumbe, não é deverá, não é poderá, não, incumbe a ele tem que fazer a averbação, deixar as unidades legalmente concluídas. E caso ele não faça isso, ou ele demore para fazer esse procedimento, o que vai resultar? Em perdas e danos que resultam da demora do cumprimento dessa obrigação. Então, aí ele tirou assim, uma coisa que talvez né, fica meio assim, olha, eu sou incorporador, mas eu posso fazer. E aí vocês vai lá, e por mais que tinha uma responsabilidade, a responsabilidade ficava meia estranha, porque ele poderia, né? Poderia ser outra pessoa, poderia ser o pessoal do condomínio, do síndico. Tá. E aí, não, ele já deixou bem legalzinho aqui. Após a concessão do habeas pela autoridade administrativa, incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas na matrícula do terreno, respondendo pelas perdas aos adquirentes, respondendo perante aos adquirentes pelas perdas e danos que resulte a demora. Legal, né? Da alteração parece que ficava meio que por responsabilidade do adquirente, sendo que a incorporadora poderia fazer isso, como mera liberalidade. Isso, ficava, por mais que lá no final ficava até a questão das perdas e danos, mas não condicionava ele, não incluía a obrigação a ele. É como se fosse, ele vai poder fazer isso, mas quem tem que fazer mesmo é o adquirente, né? Isso, é o proprietário da fração ideal. Isso, e hoje não, agora ficou mais claro assim, que a gente pode remeter essa obrigação a ele, ao incorporador, a quem realmente iniciou essa empreitada, né, essa construção, e ele deve finalizar. Agora pode exigir porque está direto e reto, né? Isso, agora sim. Alguém já aconteceu alguma coisa assim com vocês na prática? Não? Tiveram? Cadê a Renata? A Renata que teve bastante experiência foi a Renata que teve bastante experiência ou ela fez o cursinho de condomínio? Que falou pra gente? Quem foi? Ela não tá aqui, o Ju? Ou tá? Ela tá, mas ela deu uma saidinha. Eu não sei sim. Eu me recordo. Você lembra que teve uma pessoa que falou pra gente que fez o curso, que tinha bastante questão de condomínio? Acho que não era, Renata. Eu acho que foi Roberta. Ela não tá hoje. Poxa vida. Estava no ano passado, né? Acho que ela não tá hoje aqui. Não, a Rô não tá. Aí vamos lá. O artigo 50. Será designada no contrato de construção ou eleita em Assembleia Geral a ser realizada por iniciativa do incorporador no prazo de até 6 meses. Esses 6 meses não tinha referência no artigo anterior. Então, foi muito importante, eu acredito, que eles colocarem um prazo, porque ele ficava assim, né? Será designado no contrato
a deconstrução eleita em Assembleia Geral, mas não falava prazo, e agora tem o prazo. Então, observe se vocês precisarem entrar com alguma ação, que ele tem um prazo determinado para cumprir esse propósito aqui. Contado da data do registro do memorial de incorporação, contados da data do registro do memorial de incorporação, uma comissão de representantes, composta por, no mínimo, 3 membros escolhidos entre os adquirentes para representá-los perante o construtor, ou, no caso previsto no artigo 43 dessa lei, o incorporador em tudo o que interessar ao bom andamento da incorporação e, em especial, perante terceiros para praticar os atos resultantes da aplicação do disposto no artigo 31A a 31F dessa lei. Então, aqui, nesse artigo, ele está dando 2 possibilidades dessa comissão ser aberta em 6 meses. O primeiro caso é para representar perante o construtor. Então, a lei está dando tudo certo, né? A incorporação está dando tudo certo, mas a comissão ela vai ser aberta até mesmo para fiscalizar se a construção, se a obra está indo da maneira ideal e se o prazo de entrega está sendo, né, cumprido ali a decorrer das etapas da construção. Então, a comissão ela pode ser aberta nesses 6 meses para essa finalidade e também no caso do artigo 43, que é quando, né, houve ali a penalidade, o incorporador paralisou a obra por mais de 30 dias, certo? Então, a comissão ela vai ser aberta, não houve mais, o incorporador paralisou a obra. De acordo com o artigo 43, a comissão vai ser aberta e vai ter várias funções, certo? Então, a comissão também pode ser aberta ali no prazo de 6 meses, a contar do registro da incorporação para, no caso do artigo 43, o incorporador em tudo que interessar ao bom andamento da incorporação. Então, para finalizar a obra. Conseguiram compreender? Ficou alguma dúvida? Não compreender. Não, deu para entender. Deu para entender bem. Então, aí a gente só tem que pensar que esse artigo ele pode ser aplicado em 2 situações. Porque aí ele tem esse ou, e aí a gente consegue, né? Sabia? Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Mais para frente a gente pode retomar, porque assim, hoje a gente só está lendo as alterações do artigo. Mas eu estou tentando, no meu estudo particular, lendo a lei totalmente novamente. Por quê? Porque às vezes a gente pega um encaixe e uma coisa que já tinha anteriormente e vai entendendo tanta coisa, né? Porque, assim, pelo menos eu não tinha tanta prática, né, na legislação. Eu só tinha o que eu mais utilizava, principalmente nas minhas análises, era o artigo 32. Acho que eu pegava a lei para olhar o artigo 7º, que falava da instituição de condomínio pequeno, ou do artigo 32, que falava da instituição normal. Então, eu pegava da incorporação, do documento da incorporação. Era isso que eu fazia. Então, as demais artigos, agora, numa nova vertente, que é na parte jurídica, ela é muito importante até mesmo para ingressar com algum processo. Então, tem muita coisa ali legal que é antiga, né? E que agora teve uma interpretação, uma roupagem nova com essas novas alterações. Exatamente, muito bom. Artigo 68. A atividade de alienação de lotes integrantes de desmembramento ou loteamento, quando vinculada à construção de casas isoladas ou germinadas, promovida por uma das pessoas indicadas no artigo 31 desta lei ou no artigo 2º da lei 6766, caracterizará incorporação imobiliária, sujeita ao regime jurídico instituído por esta lei e demais normas legais a ele aplicáveis. Eu não sei, eu até vou olhar aqui, porque ontem eu estava lendo esse artigo, e ele fala, anteriormente, ele falava assim, ó, os proprietários ou titulares de direitos aquisitivos sobre as terras rurais ou terreno onde pretendam construir ou mandar construir a habitação isolada para alienar antes de concluídas, mediante pagamento do preço a prazo, deverão previamente analisar. Então, esse começo aqui, no artigo anterior, era como se fosse assim, ó, tudo, ele era num artigo só, e ele falava de uma área rural, então ficava meio sem explicação. Eu gostei que agora eles vieram discriminando em parágrafo e dando uma interpretação melhor para esse artigo. Então, voltando,
a atividade de alienação de lotes integrantes de desmembramentos ou loteamento. Então, tem um lote dentro do loteamento ou desmembramento, aonde será feita a construção de várias casas isoladas ou germinadas, promovida por uma pessoa indicada no artigo 31, que é né, o incorporador ali, as pessoas da incorporação do artigo 31 desta lei, ou no parágrafo 2º da lei 6766. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram duas legislações, né? Então, eu posso utilizar as pessoas do artigo 31 e também as pessoas da lei de loteamento, certo? Caracterizará incorporação imobiliária, mas a qual que é a lei que vai ficar responsáveis por essas casas, essa venda de lote já com as casas? Eles vão caracterizar o quê? Condomínio. Então, aonde que eu vou buscar a legislação para interpretar isso? Aqui que vai ser a regra geral. Pode pegar algumas casas da 6766? Pode. Alguns casos ainda vai caber. Mas aqui é a principal. Então, ele fala assim, ó, essas atividades caracterizam incorporação imobiliária, sujeitas ao regime jurídico instituídos por esta lei e as demais normas legais ao condomínio aplicado. Certo? A modalidade de incorporação de que trata este artigo poderá abranger a totalidade ou apenas partes dos lotes integrantes do parcelamento, ainda que sem a área comum. Olha só que legal aqui, ó. Ainda que sem a área comum. E não sujeitas ao conjunto imobiliário dela resultante ao regime do condomínio edilício, permanecendo as vias e as áreas por ela abrangidas sobre o domínio público. Gente, olha que interessante, tá vendo? Tem um condomínio fechado, vou explicar assim, mas só para a gente ter uma noção. Tem um condomínio fechado, e aí esse condomínio, ele tá fazendo a venda do lote junto com a construção, que ele fala, né? Vinculada à construção com causas isoladas ou germinada, e aí ele vai se enquadrar na lei de incorporação. E aí, ele foi lá e colocou aqui nessa previsão do parágrafo 1º. A modalidade de incorporação de que trata esse artigo poderá abranger a totalidade, o lote, aquelas construções dentro daquela área, ou parte dos lotes integrantes do parcelamento. Sinceramente, não sei como que vai ser isso na prática. Eu fico até pensando como que vai ser. Como que eu vou utilizar dentro de um mini loteamento que foi trazido para incorporação, e eu vou utilizar na totalidade, metade dele eu vou utilizar a incorporação e na outra metade eu só vou vender os lotes? Seria isso? Acredito que pode ser essa interpretação. Ó, aqui vai ter a venda, na metade disso aqui vai ter a venda de unidades com casas e nessas outras metades vai ser lote. Aí, se eu for vender só o lote, vai entrar que legislação? 6766, lei de loteamento. Se eu olhar nessa venda com casas e lote já vinculado à casa, vai entrar em qual lei? Lei de condomínio. Olha que estranho, né? Mas tudo bem. E ainda fala assim, ó, ainda que sem a área comum. Já também outra coisa que a gente, lógico, existe, né? Várias situações que a gente consegue caracterizar o condomínio sem área comum, mas aqui ele já está colocando essa previsão expressa ali, ó. Essas pode não haver, ainda que sem a área comum. Aí no parágrafo 2º, o memorial de incorporação do empreendimento, gente, pode participar comigo se você quiser colocar alguma pontuação nesse parágrafo 1º aqui, tá? O memorial de incorporação do empreendimento indicará a metragem de cada lote e da área de construção de cada casa, dispensando a apresentação dos documentos referidos na linha E, I, J, L e N do caput do artigo 32 dessa lei. Mais bizarro ainda, eu vou enquadrar um condomínio com lote e casas e ainda estou me dando a possibilidade de dispensar informações que seria para o condomínio normal. Olha interessante. A incorporação será registrada na matrícula de origem em que tiver sido... Vocês querem ler quais são os documentos que vai ser dispensado? Tá, e se você puder ler, que acho que fica mais interessante. O do parágrafo 2º. Sim, eu anotei aqui. O I é instrumento de divisão do terreno em frações ideais. Uhum. Até a minuta de convenção de condomínio.
E a L é a declaração que define a parcela do preço da cota parte a ser entregue em pagamento do terreno. E o J? E a N... Ai, meu Deus, a N eu não anotei. Peraí que eu já vou achar aqui. Uhum. E a N é a declaração do prazo de carência, se houver. Entendeu? Então, no caso dessas vendas de lote vinculada com a construção, eles vão estar dispensados naquele memorial descritivo que eu vou montar ali de incorporação, ele está dispensado a linha EIJLN do caput do artigo 32 dessa lei. Bem interessante. Então, quando a gente estiver diante, né, de uma situação dessa que a gente fala, vamos enquadrar ali, já tem que saber que quando eu for montar esse memorial, tem que olhar essas dispensas. A incorporação será registrada na matrícula de origem em que tiver sido registrado o parcelamento, na qual serão também assentados o respectivo termo de afetação de que trata o artigo 31B desta lei e o artigo 2 da 10.931 e os demais atos correspondentes à incorporação. Seguirá normalmente a questão de incorporação, então pode ser feita, né, a questão a incorporação será registrada, e aí será o respectivo termo de afetação feito igualzinho a legislação de incorporação normal. Parágrafo 4º. Após o registro do memorial de incorporação e até a emissão da carta de habites do conjunto imobiliário, as averbações dos registros correspondentes aos atos e negócios relativos ao empreendimento sujeitam as normas do artigo 237 da Lei 6.015. Quer ler esse artigo? Procurando aqui, peraí. Uhum. Posso ler? Pode, por favor. Artigo 37A, né? Uhum. 237. Isso. Não. 237A. Após o registro do parcelamento do solo na modalidade loteamento ou na modalidade desmembramento e da incorporação imobiliária de condomínio edilício ou de condomínio de lotes, até que tenha sido averbada a conclusão das obras de infraestrutura ou da construção, as averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou do incorporador ou referentes a quaisquer direitos reais, inclusive de garantias, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam o empreendimento de suas unidades, bem como a própria averbação da conclusão do empreendimento, serão realizados na matrícula de origem do imóvel a ele destinado e replicado, sem custo adicional, em cada uma das matrículas recipiendárias dos lotes ou das unidades autônomas eventualmente abertas. Então aí ele já trouxe, né, esse condomínio de lote, que aqui ele trata como conjunto imobiliário, que lá em cima ele fala, né, casas isoladas ou germinadas, eles vão ser regidos pelo artigo 237A e por o artigo 68 da 14, né, da 4591, da 4591. Então, eles foram melhor explicados, já tinha ali um artigo bem genérico que não abrangia informações assim necessárias, então o condomínio de lote ele ficava meio confuso, e aí ficava também aquela confusão. Onde eu enquadro? Eu enquadro no loteamento? Eu enquadro na Lei 6766, eu enquadro na 4.591? Onde que eu enquadro esse tipo de empreendimento? E aí a legislação agora ficou bem mais clara que o condomínio de lote ele é regido pela lei de condomínio nessa situação aqui. Posso utilizar algumas legislações, mas qual que é a lei principal? Essa é a lei principal. Isso. Antes da lei 14.382, era só o artigo 68, né? Não, isso quando era bem ali, suprimidas as informações. As novas inclusões, ou seja, as novidades, vêm do parágrafo 1º até o parágrafo 4º. Então, realmente a gente... E mudou. Tá, e também mudou o caput também, algum texto. Teve uma melhoria no texto, né?
Isso, teve uma melhoria no texto. Ele falava de imóvel rural, ele falava uma coisinha assim, deixava a gente bem, não sabendo exatamente do que estava sendo falado. Falava um pouco bem genérico, sabe? Mas agora houve uma melhoria no texto. Vão ter que dar uma quebrada de cabeça ainda nisso, né? Porque O condomínio de lote, ele é algo novo. tudo Mas, novo. assim, é uma coisa que, na verdade, conseguiu ser resolvido agora, né? Na verdade, conseguiu ser clareado agora. Já existia, mas eu via muita gente até falar, é o condomínio fechado, ou falava uma outra denominação, assim, e ficava meio sem regramento. Isso. Agora tem um esclarecimento aí, que a gente pode depois também fazer uma coisa mais voltada para esse tipo de condomínio, estudar algumas outras legislações, né? O que antes eram feitos e agora a gente como que está vendo especificamente sobre o condomínio de lote, que eu acho bem interessante. Mas tem que ir montando um quebra-cabeça, né? Pra gente conseguir entender. Exato. Eu vi essa semana algumas lives que falam sobre esse assunto, né, da 4591. Eu estava tentando dar uma pesquisada que não é no professor Salomão, são outras professoras que tratam esse assunto. Eu vou dar uma pesquisada para ver se a gente consegue, a partir da análise deles, compreender melhor o que se tratam essas inovações, porque para mim é tudo bem outra língua. A Fabiana que dava aula de condomínio ali no Salomão, ela é daqui da minha cidade. A gente sempre conversa assim, ela tem umas coisas meio esclarecedoras. Eu vou verificar com ela se a gente consegue fazer uma live, ou se ela tem algum conteúdo assim sobre esse 68 que a gente possa assim esclarecer bem resumidamente, tentar entender um pouquinho isso, tá bom? Uhum. E é isso. Aí, na próxima, sou eu ali no artigo 11. Tá bom? Vou tentar trazer um pouquinho mais detalhado, que eu fiquei responsável, né, desde o início, por esse artigo 11. Vou tentar até vou ver se eu consigo fazer um materialzinho para ficar bem esclarecido. Achei a live, gente, já. É realmente da professora Fabiana mesmo, tá? Isso, a professora Fabiana eu já tinha lido alguma coisa sobre isso, até ela fala que existe, que não era clareza, hoje tem condomínios até que existe que não tem legislação, então ela esclarece mais, coisas que a gente não vai saber, eu pelo menos não vou saber, porque eu não tenho uma prática nisso, então talvez uma leitura vai conseguir colocar na prática, mas ela trouxe um vídeo muito interessante, já até dei uma olhadinha nesse vídeo. Eu vou mandar ele no grupo, mas eu vou colocar no material também para a gente melhorar aí nossa compreensão. Por hoje a Tá gente bom. encerra, então. Isso.